Estigma do abandono marca a realidade das casas para idosos. Descubra a importância da agricultura familiar na produção nacional. Ribeirão Preto tem 100 mil animais vivendo nas ruas. Projeto oferece oportunidade aos jovens de ingressar em atividades esportivas. Dificuldades de acesso à sétima arte gera debates. E na nossa entrevista de estúdio de hoje, vamos conhecer os desafios enfrentados por jovens no mercado de trabalho. Começa agora o Lente Aberta. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, a idade média da população brasileira subiu de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. Isso significa que metade dos brasileiros tem até 35 anos, enquanto a outra metade é mais velha. Em 2022, o Brasil também registrou o maior aumento de envelhecimento entre dois censos desde 1940, alcançando a marca de 55 idosos para cada 100 jovens. A tendência do Brasil é ter cada vez menos jovens e um número crescente de idosos, o que impõe novos desafios ao país. E ainda falando sobre envelhecimento, nossa reportagem visitou uma casa de idosos em Ribeirão Preto. O repórter José Luiz Souza conversou com moradores da casa e também com uma assistente social, e viu que o estigma do abandono ainda está presente quando o tema são as casas de repouso. Veja na reportagem. Rita morava com a mãe e a irmã, mas tudo mudou quando a mãe morreu e a irmã ficou doente. Sozinha e também com problemas de saúde, Rita foi levada pela filha para morar em uma casa para idosos. Deu uma girada de 360 graus, eu vou falar, porque eu sonhei em ter a minha casa, eu conquistei a minha casa, de repente eu perco minha mãe, aí acabou. Não era o que eu esperava. Sempre trabalhei e minha vida profissional foi agência de publicidade, que é uma coisa que eu sempre amei demais, então acabou minha vida. Assim como a dona Rita, seu Jetro também se viu sozinho quando a velhice chegou. Ele tentou morar com as irmãs em São Paulo, mas não deu certo. Um sobrinho que morava em Ribeirão Preto trouxe seu Jetro para viver em uma casa para idosos. E assim, poder cuidar da perna machucada. Eu fiquei aqui uns dias para arrumar a cirurgia, esses dias foi 4 anos para arrumar a cirurgia do joelho, e depois disso para fazer convalescência e tal. E faz 9 anos que eu estou aqui. Para mim foi difícil, porque eu era um cara assim, de vida fácil. Eu tinha uma loja, eu tinha empregados, eu almoçava sempre em restaurante. O problema que ronda as casas de repouso no Brasil é o estigma do abandono. A realidade preocupa, pois enquanto o preconceito está presente, a população brasileira envelhece. Segundo dados do Censo do IBGE de 2022, o número de idosos no Brasil cresceu 56%. Tatiana é assistente social nessa casa para idosos em Ribeirão Preto e diz que eles chegam até aqui por diferentes motivos. Os motivos que trazem nossos moradores para serem acolhidos aqui na casa do vovô são várias situações. As mais comuns são pessoas idosas que não têm familiares, ou não casaram, ou não tiveram filhos, ou tiveram seus cônjuges já falecidos. Então, a falta de família é um dos grandes motivos que leva o idoso a ser acolhido numa instituição. Tatiana diz que não é fácil manter hoje uma instituição de acolhimento para idosos, porque são muitos gastos e poucos recursos públicos de apoio financeiro. Segundo ela, os desafios são grandes. As políticas públicas, elas não cobrem 100% da nossa despesa mensal, né? Então, a nossa preocupação é sempre em poder arrecadar mais para poder investir em equipe técnica, oferecer melhores atendimentos e até acolher mais pessoas. Para os moradores da casa, o desafio de viver ali também não foi fácil. Alguns acostumaram, outros não. Foi muito difícil. E até hoje é difícil. E conquistou esse espaço aqui. É um espaço maravilhoso. E o outro desafio que a instituição enfrenta é muitas vezes o abandono familiar.
Isso para a gente também é um desafio tremendo. A Casa do Vovô em Ribeirão Preto, onde foi realizada a reportagem que você acabou de assistir, aceita doações. Para ajudar na manutenção da instituição, o Pix da casa aparece aqui no vídeo. A produção a partir da agricultura familiar, apesar de ter uma escala menor, representa a maioria dos produtores do país. Estes são responsáveis por dinamizar a economia de vários municípios. Mesmo assim, eles sofrem com dificuldades que vão desde a falta de recursos até o pouco reconhecimento do trabalho. Confira na reportagem de Leonardo Souza. Quando compramos frutas e verduras, nem pensamos de onde elas vieram, e muito menos quem as produziu. Mas por trás do alface, couve, rabanete, há uma rede de pessoas que produziram esses alimentos para que chegassem às nossas mesas. Às vezes, por gerações. Eu já estou indo pela 3ª geração e meu filho já está indo pela 4ª, né? Tá no sangue, né? A gente trabalhar na terra, veio do meu avô, do meu pai, né? A gente também. A gente gosta do que faz. Sérgio destaca que a rotina não é fácil. Não é apenas plantar e esperar para colher. O agricultor familiar tem que lidar com uma série de desafios, desde as pragas e o clima, que castigam a plantação, até a falta de mão de obra. Hoje está tendo bastante dificuldade. Pelo local que a gente está, tem muito bicho assim, pomba, que a gente faz o transplante das mudas, elas arrancam, capivara aqui, né? Tenta subir também na horta para estragar. O sol também, né? Agora você vê o sol que está agredindo. Funcionário também, a gente tem aqui uma turminha que trabalha com a gente, mas se acabar essa turminha, acabou também a horta. Outro ponto que dificulta a vida desses produtores é a falta de reconhecimento do trabalho deles e a dificuldade em repassar o aumento dos gastos para manter a produção. Se você for vender aí para a turma aí, ninguém reconhece não. É escasso, o serviço teu não tem valor nenhum. É que as coisas sobem, se eu for repassar todas as vezes que sobe o diesel, a energia, a gente não consegue trabalhar. Então a gente vai ficando para trás nessa parte, defasa o preço da verdura por causa disso. A agricultura familiar é a principal responsável pelo abastecimento de pequenos mercados, geralmente em escala municipal, que dependem desses produtores. Segundo dados do IBGE, existem mais de 3 milhões de agricultores familiares em todo o país. Ao todo, eles representam 23% da produção agropecuária no Brasil. Este especialista em agronegócio destaca que os principais diferenciais entre os grandes produtores rurais e os agricultores familiares são a mão de obra utilizada e a diferença no investimento em novas tecnologias e técnicas. O que nós temos de maneira muito clara é que o perfil daquele que trabalha com agricultura familiar é muito ligado à mão de obra. Então, geralmente é um produtor e a sua família que acaba fazendo o uso e o trato ali naquele espaço que está sendo produzido. E algo que é muito importante para a gente poder fazer uma análise é como que essa agricultura familiar, ou esse pequeno produtor, como eu prefiro chamá-lo, está inserido num ambiente de competição que é altamente competitivo. Hoje, quando a gente pega e analisa o agronegócio como um todo, é caracterizado por investimentos em tecnologia, em novos processos, e é exatamente que é aí que você tem um grande distanciamento entre o pequeno produtor e os grandes empreendimentos rurais do país. Uma boa gestão de risco dos investimentos feitos na lavoura é importante para se prosperar neste meio e que, apesar dos agricultores familiares ficarem mais expostos a prejuízos, podem sim investir para melhorar a produção. As agroflorestas, por exemplo, poderiam ser uma opção aos pequenos agricultores, como aponta este gestor de produção. Acho que o sistema agroflorestal praticamente ele foi criado para o pequeno agricultor. E hoje, cada vez mais, ele é levado para escalas, né? Agora, o pequeno agricultor, quando ele tem um sistema agroflorestal, ele tende a ter um sistema diverso. Então, não é só um monocultivo do alface. Ele pode consorciar alface com rúcula, com café, com mogno, com eucalipto e com jaca. Poxa, isso vai trazer uma diversidade de produção, mas também uma resiliência para o sistema. Se um dia todo o alface dele for pego por algum animal indesejado, ele tem outro alimento para ainda produzir, para comer, mas também para vender. Então, a realidade do pequeno agricultor combina bastante com a realidade da agrofloresta. Após o intervalo, você acompanha a entrevista de estúdio sobre a dificuldade dos jovens de ingressar no mercado de trabalho. E vai ver também que o número de animais abandonados em Ribeirão Preto aumentou nas ruas da cidade. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Hoje, na nossa entrevista de estúdio, vamos discutir os índices de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos.
Quais os principais desafios enfrentados por essa geração para ingressar no mercado de trabalho e que soluções podem ajudar a mudar esse cenário? Acompanhe com Felipe Capella.
O Brasil tem 30 milhões de animais abandonados. Em Ribeirão Preto, a situação também se repete. Na ausência do poder público, atitudes individuais fazem a diferença na vida desses pets. Eu conversei com alguns cuidadores de animais. Veja na reportagem. Quando tinha 8 anos de idade, Maurício resgatou uma cachorrinha e isso mudou a vida dele. O cuidado com os animais virou uma prioridade. Foi o meu primeiro resgate. E eu vi uma cachorrinha que eu julgava que estava morrendo afogada. Eu não sabia nem nadar, eu simplesmente fui lá, pulei para poder salvar essa cachorrinha. Aí eu levei para casa, comecei a cuidar dela. De lá para cá nunca mais parei. Além de adestrador de animais, hoje, Maurício é responsável por um abrigo que cuida de mais de 50 cachorros abandonados. Ele relembra quando resgatou outro animal que estava preso dentro de um bueiro. Essa pincher aí, ela ficou 20 dias lá, vários protetores ficaram fazendo revezamento, né, para ver se conseguia tirar ela de lá, tudo sem sucesso. E aí, para mim, aquilo lá se tornou uma coisa que eu não vou sair daqui enquanto eu não levar essa cachorra embora. E aí eu peguei, fiz cabana lá, choveu, fez sol, passei dias e dias, noites e noites, até que um dia ela resolveu aparecer. Marlúcia, há 12 anos, cuida de animais de rua e já resgatou cerca de 40 cães. Atualmente, ela abriga na casa dela 9 cachorros e acredita que os donos de pets também têm responsabilidade pelo número de animais abandonados na cidade. As pessoas deixam os animais fugir. Se você entrar na rede social, o que você vai ver? Ai, meu animal fugiu, ai, meu animal escapou. Isso é irresponsabilidade. Por que um filho não some? O animal é uma criança pro resto da vida. Não existem dados oficiais sobre o número de animais abandonados em Ribeirão Preto. O que se sabe é que em 2019 a revista Revide, em parceria com ONGs aqui da cidade, realizou um levantamento e constatou que cerca de 100 mil viviam nas ruas. Mas atualmente esse número pode ser ainda mais alto. Sônia é proprietária do Centro de Adoção Só Gatinhos, que acolhe animais abandonados na região. Para ela, há uma falta de ações do poder público para proteger essa população animal. É muito difícil. A prefeitura se nega a fazer a castração, ela faz assim, em períodos, né? Em alguns períodos, mas se você ligar hoje na zoonose, você vai ver que o pessoal não vem recolher aquele gato que você está chamando. É diferente, que você chama o corpo de bombeiro, vem na hora. Por que o corpo de bombeiro funciona? Por que a polícia funciona? Cadê a zoonose? Cadê esse recolhimento dos animais? Por que eles ficam sempre em terceira opção, quarta opção? Maurício concorda que falta apoio do poder público. Tudo o que ele faz é com recursos próprios ou de doações. Toda a verba que entra, todo o recurso são das pessoas que me seguem, né, nas redes sociais. Todos os meses eu tenho que tirar, né, do bolso para poder estar custeando aí ração, veterinário, aluguel, água, luz. Essa veterinária alerta sobre os riscos que os animais abandonados enfrentam nas ruas. Olha, nas ruas, os principais problemas que os felinos enfrentam, além do abandono, agressão, maus tratos, então a gente tem as principais doenças hoje, principalmente AIDS felina, que é a FIV, leucemia felina, que é a FeLV. Quando a gente fala dos caninos, principalmente doença do carrapato, sinomose, parvovirose, a raiva também e a leptospirose. Apesar de todos esses desafios, há algo que une essas pessoas. Na verdade, para fazer esse trabalho, não tem outra resposta senão amor, gostar do que faz. No próximo bloco, os destaques são os projetos esportivos que transformam a vida de jovens e a dificuldade de acesso ao cinema no Brasil. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Continue ligado. Você já se exercitou hoje? A recomendação médica é para que as pessoas dediquem quase 2 horas e meia a exercícios de intensidade moderada por semana. Mas cerca de 1/4 da população não consegue se exercitar nem por meia hora. O exercício físico, além de fazer bem para a saúde no geral, ser uma pessoa ativa traz benefícios como mais disposição, melhorias na concentração,
aumento da capacidade da memória, sem falar que o sedentarismo é fator de risco para várias doenças. E ainda falando sobre atividade física, o esporte pode ser uma boa alternativa para a saúde e também para a inclusão. Em Ribeirão Preto, um projeto abre as portas para centenas de crianças praticarem esportes e aprimorarem a parte educacional. A reportagem é de Pedro Henrique Escapim. Ana faz judô desde pequena e conta que o esporte mudou a vida dela. Acho que ele me ajudou bastante a desenvolver disciplina, educação. A maioria dos ciências também cobram, às vezes, assim, boa disciplina na escola, notas. E ele ajuda bastante na disciplina das crianças. Para Terêncio, a prática do judô faz parte de um tripé que é o esporte, a família e a escola. Se um deles sai um pouquinho da linha, esse tripé cai. Por isso, ele acredita que o professor é uma base importante em todo o processo de formação de um atleta. O professor ele tem a função de ser uma extensão da família, né? E muitas vezes a gente também consegue ter até mais atenção do que a própria família, que não consegue conviver tanto tempo com a criança. Então, o professor hoje ele é um parceiro e, com certeza, um amigo da família, né? De acordo com o site do Gov, a Lei do Incentivo ao Esporte bateu um recorde em 2023, apresentando mais de 5 mil projetos, com um aumento de 87% referente a 2022. Isso mostra o crescimento do incentivo ao esporte, mas é necessário que as ações não sejam vistas apenas para o desenvolvimento físico, mas também como inclusão social. Foi por meio de um projeto esportivo que Diogo se tornou um jogador de futebol. Hoje, ele faz parte do time base do Taubaté e vive a expectativa de se profissionalizar no esporte, mas garante que se ele não tivesse recebido treinamento desde bem jovem, o sonho dele não seria realizado. Eu só vejo vários motivos bons para ter isso desde o começo, como eu disse, não só pela criação de novos jogadores ou atletas profissionais, mas como pessoas disciplinadas, já com o foco no que querem sempre. Então, quanto antes começar, mais nós teremos pessoas mais capacitadas, mais disciplinadas e mais saudáveis também, né? Roberto é coordenador de qualidade de vida deste projeto em Ribeirão Preto, que tem como objetivo não apenas formar atletas, mas formar, acima de tudo, cidadãos. A gente não forma somente atletas, a gente forma também pessoas, porque a gente trabalha coletivo, trabalha a reciprocidade, trabalha o respeito, a disciplina. Tudo isso é contemplado dentro do projeto do SESI Sport. O projeto não é direcionado apenas aos alunos da escola. Ele é aberto também para toda a população. O objetivo é fazer a inclusão ao esporte. Porque a inclusão social ela é fundamental, ela é obrigatória, melhor dizendo. Nós precisamos estar dispostos e prontos para atender. E foi por causa dessa inclusão que Ana hoje pode sonhar. Eu espero conseguir pegar a faixa preta e meu sonho é mais voltado para dar aula do que para competições. Você costuma ir ao cinema? Segundo dados do Sistema de Informações e Indicadores Culturais, há uma sala de cinema para cada 59 mil habitantes no Brasil. Esse número reflete a desigualdade ao acesso à sétima arte, que parece ainda estar longe de ser democratizada. Confira na reportagem de Bianca Alvarenga. Primeiro foram os desenhos animados. Os pais de Pedro sempre buscavam fitas nas locadoras para ele assistir em casa. Depois, o gosto mudou, e ele foi se interessando cada vez mais por filmes de terror e suspense. A paixão pelo cinema definiu a carreira de Pedro, que hoje estuda imagem e som. Falei, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, e que eu sempre me interessei, sempre busquei, né? Vou na locadora, ou então vou no cinema, que é uma coisa que é uma constante, assim, até hoje. É uma relação muito profunda, assim, que eu tenho com o cinema. Criado há mais de 100 anos, o cinema conta a história do real e da imaginação. Apesar da fama que conquistou no Brasil, ela ainda encontra dificuldades para ser acessada. Olha, ultimamente eu tenho ido pouco ao cinema, né? Eu até que não vou muito, não. Costumava. Agora tá na hora de voltar. Não com tanta frequência, mas vou. Por tempo e também que ele acaba sendo caro, né? Dados recentes do IBGE mostram que dos 5.570 municípios no Brasil, apenas 450 possuem salas de cinema, o que representam 8% do total, concentrados, em maioria, na região sudeste. E isso representa como o acesso ao cinema ainda é pouco no Brasil. Para esse diretor e produtor,
O cinema deve fazer parte de uma sociedade mais justa, onde a cultura seja possível para todos. Ele explica que ter acesso a filmes ajuda na formação das pessoas e destaca a importância de garantir que todos possam aproveitar essas oportunidades. A gente pensa numa sociedade igualitária, né? Mas a gente tem que pensar que a cultura também tem que estar nessa questão de igualdade, né? Uma pessoa que tem acesso a cinema, a teatro, ela vai ter uma formação muito mais densa do que uma pessoa que não tem acesso a isso, sabe? Além disso, Gabriel considera que a democratização do cinema depende de uma série de medidas. Eu acho que a gente precisa investir em cotas de tela, que seria espaços para os filmes nacionais dentro dos cinemas. O cinema já é muito caro, né? As salas de cinema são muito caras, então eu acho que precisa de uma série de atividades, de atitudes, né, que eu acho que teriam que vir como leis para que o acesso ao cinema e também a produção do filme nacional, do filme brasileiro, crescesse. Em Ribeirão Preto, iniciativas como o Cinema Gratuito do SESC, localizado no centro da cidade, buscam reduzir a desigualdade de acesso e tornar o cinema mais acessível para a população local. Segundo Renato, programador de cinema, o projeto tem como único objetivo democratizar o acesso à arte e especificamente ao cinema. O objetivo é fazer sessões que sejam acessíveis para todas as pessoas, que contemple diversos gostos diferentes. Então, você pega desde o público infantil até pessoas idosas. A gente tem cinema para idosos também. E que possa esmiuçar, através do cinema, assuntos diferentes, olhar para essa arte de uma maneira que seja bastante democrática, assim. Renato destaca ainda que, por ser uma iniciativa sem fins lucrativos, o mais importante é a adesão do público ao projeto. O que importa mais para a gente é o público mesmo, né? A gente faz essa curadoria pensando em como elas podem fazer com que as pessoas expandam seu repertório. A gente pensa em como que os filmes eles podem ajudar as pessoas a discutir questões sociais, questões políticas, e fazer isso de graça, a gente depende de um fator que é muito, muito importante, assim, que é o interesse das pessoas. E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.